55 Morpeg, Legendary Guardian capítulo 271, Batendo em uma esquina. Autor, Voando sozinho. Tradutor, Endless Fantasy Nuble na voz. Recomendo que vocês ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelfull.net e não se esqueça de conferir o site. Liu Wei sorria com tanto esplendor que literalmente brilhava com a aura do personagem principal, o homem super bonito de um filme. Parados não muito longe dele, Zhang Yang notou imediatamente que dois homens de meia idade, extremamente bem constituídos, os encaravam com extremo preconceito. Sua postura silenciosa e estoica praticamente transbordava a força de tigres. Eram os guarda-costas de Liu Wei. Se algum deles fizesse qualquer movimento brusco, esses dois punks certamente o derrubariam a qualquer segundo. Zhang Yang deu um leve sorriso. O Guarduan, que conhecia Zhang Yang desde sempre, percebeu o brilho repentino nos olhos de Zhang Yang. Zhang Yang apontou para a cadeira e disse: "Sente-se, por favor." Liu Wei curvou-se levemente e sentou-se elegantemente. No entanto, com um forte baque, caiu com força no chão, com as pernas praticamente apontadas para o céu. A imagem cavalheiresca, elegante e masculina que havia sido criada foi completamente destruída. Ah! Fatiam e Wei ergueram na gargalhada. Mestre Liu, os dois guarda-costas correram em seu socorro. Um deles o levantou, enquanto o outro encarava Zhang Yang com raiva nos olhos. Ambos viram as pernas de Zhang Yang se moverem no momento em que Liu Wei estava prestes a se sentar. Zhang Yang havia empurrado a cadeira deliberadamente, meio centímetro a meio, para fazer Liu Wei cair de propósito. Estou bem. Estou bem. Eu só tinha escorregado. Só isso. Em seus olhos, havia uma fração de segundo de raiva. No entanto, seu rosto mantinha uma aparência gentil e compassiva, o suficiente para enganar qualquer um que não fosse observador o suficiente. Ele se sentou na cadeira corretamente desta vez, com menos elegância. Antes de recuarem, os guardas lançaram um olhar intenso para Zhang Yang e se posicionaram atrás de Liu Wei. A postura imponente dos dois guardas não era algo que se pudesse provocar. "Então, você é Zhang Yu?" disse Liu Wei, fixando o olhar em Zhang Yang. "O mestre da guilda de Lone Desert Smoke. O tanque número 1 da China. O homem por trás do feito de liderar Lone Desert Smoke para conquistar todas as conquistas de primeira limpeza de todas as masmorras do modo hardcore. O campeão que conquistou o primeiro território do jogo. Os jogadores mais populares e promissores da competição Soaring Swords." Zhang Yang riu. "Você me bajula demais. Eu nem sabia que era tão popular." Mestre Liu. A garota peituda de antes, Liu Xixi, se aproximou e olhou para Liu Wei com uma expressão preocupada. "Você está bem?" O empurrãozinho de Zhang Yang antes foi tão sutil que só quem tem olhos aguçados saberia que era obra dele. Sem perceber, Liu Xixi sinceramente pensou que Liu Wei havia escorregado e caído sozinho. "Estou bem. Obrigado." Liu Wei sorriu gentilmente e puxou outra cadeira para o seu lado. "Sente-se, por favor." Ele então se virou para Zhang Yang e perguntou: "Você poderia me dizer seu nome verdadeiro?" Liu Wei devia ter alguma ligação com a equipe do hotel ou com o comitê da espada voadora para conseguir reconhecer que os quatro eram da fumaça do deserto solitário. Mesmo que Zhang Yang não revelasse seu nome, Liu Wei poderia facilmente manipular alguns elementos para obter seus dados pessoais. Zhang Yang sorriu cortesmente. "Meu nome é Zhang. Zhang Yang." "Senhor Zhang," disse Liu Wei com um tom que sugeria estar se dirigindo a um velho amigo. "Gostaria de apresentar-lhe um plano de negócios." "Um? Ah! Que bobagem da minha parte. Esqueci de apresentar minha trajetória. Sou vice-presidente da Minshen Technology. Queremos comprar e adquirir uma guilda famosa no jogo Milagre de Deus. Saiba que atualmente existem mais de 200 milhões de jogadores no jogo. Este jogo é uma indústria grande e extremamente lucrativa. A empresa deseja se infiltrar no mercado de Milagre de Deus, e que maneira melhor do que uma cooperação mútua com a Lone Desert Smoke", disse Liu Wei ao revelar seu plano. Zhang Yang riu levemente. "Então, você está dizendo que a Minshen gostaria de nos comprar? A guilda inteira da fumaça do deserto solitário?" "Isso mesmo." Liu Wei assentiu. "Atualmente, temos duas opções. Uma, a empresa será a dona integral da guilda. 2, poderíamos comprar ações da guilda. No entanto,
A empresa precisa deter 51% das ações. Desculpe. Não estou interessado. Zhang Yang rejeitou a proposta sem pensar duas vezes. Senhor Zhang, o senhor poderia, por favor, ouvir minha explicação antes de tomar qualquer decisão precipitada. Liu Wei manteve a compostura e apenas sorriu. Por outro lado, Liu Xixi franzia a testa e se irritava. O mestre Liu estava se aproximando de você com toda a sua graça e sinceridade. Como você pode não se comportar da mesma maneira? Você sabe que tipo de empresa é a Minshen Technology? Bandida de rua. O último insulto foi dito tão suavemente que apenas as pessoas ao seu lado da mesa conseguiram ouvi-lo. Se estivessem prestando atenção nela. O Gordon estava definitivamente prestando atenção. Mesmo sendo um pervertido enorme e furioso, ainda era um homem que valorizava um irmão e estava disposto a levar um tiro por Zhang Yang. Ele zombou friamente. Bandido de rua. Por favor. O que você é? Bonde. Ônibus. Diga o seu preço. Quanto me custa uma noite com você? Nunca dormi com uma celebridade. Vê você. Como um gato que acabou de ter o rabo pisoteado, Liu Xixi pulou de pé e apontou seu dedo minúsculo para o Gordon. Xixi, acalme-se. Você não percebeu que ele estava fazendo uma piada de mau gosto? Como você pode não ter senso de humor? Perguntou Liu Wei calmamente. No entanto, quando Liu Wei lançou um olhar furioso para Liu Xixi, ela congelou no local. Imediatamente, Liu Wei sorriu e se virou para Zhang Yang. Eu entendo que seu território atual é uma mina de ouro, mas já lhe ocorreu que ele só duraria enquanto a maioria dos jogadores estivesse no nível 60. Assim que os jogadores começarem a atingir o nível 70, ou mesmo o nível 80, o lucro geral daquele território específico cairá. Para falar sobre o desenvolvimento do jogo e o mercado futuro, não havia ninguém além de Zhang Yang, o homem que reencarnou e possui um nível sobrenatural de conhecimento do jogo. Nem mesmo um economista profissional de jogos poderia prever com precisão o resultado do jogo. Após um parte, eles só podiam confiar em previsões e nada mais. Zhang Yang permaneceu estoico, inexpressivo, mas ainda assim riu mentalmente. Nesse caso, Sr. Liu, por favor, me ensine. An Shui riu baixinho ao ouvir Zhang Yang tentar agir com humildade. Ela rapidamente revirou os olhos para Zhang Yang. Aquela vagabunda de 1000 expressões com um nível de sedução superior tinha conseguido até superar Liu Xixi, deixando-a pálida e paralisada. Durante esse tempo, Wei Yan aproveitou a oportunidade para pegar o último pedaço de lagosta e sorriu feliz como se tivesse ganhado na loteria. Liu Wei estava prestando total atenção em Zhang Yang e não notou as outras duas belas princesas. Assim que voltou o olhar para elas, sentiu um arrepio repentino percorrer sua espinha. Tanto An Shui quanto Wei Yan eram mulheres de classe mundial, o tipo que não era apenas bonito, mas tinha características especiais que as destacavam entre as demais beldades de classe mundial. An Shui era como a própria rainha do charme, seus olhos eróticos eram sua característica especial, capaz de facilmente afastar um homem leal de sua esposa. Por outro lado, Wei Yan tinha um corpo pequeno e delicado que transmitia uma aparência inocente e também conseguia encantar facilmente um homem inocente. Tanto An Shui quanto Wei Yan, uma raridade madura e em desenvolvimento. Levou um tempo até que Liu Wei percebesse que estava olhando para elas. Rapidamente, recuperou a compostura e voltou à sua postura de humilde cavalheiro. No entanto, no fundo, sua luxúria e ganância queimavam violentamente, e ele sabia que precisava usar todos os seus métodos para pôr as mãos em Lone Desert Smoke naquelas duas mulheres. Ele pigarreou e disse, então, atualmente, você possui um pedaço de terra. Isso lhe dá uma enorme vantagem na economia do jogo. No entanto, quando o segundo, terceiro ou subsequentes terrenos aparecerem, seus lucros cairão exponencialmente. Então você pode ganhar, digamos, 100 milhões ou 200 milhões por mês. Isso é ótimo, mas depois de 2 meses, eu diria que seu lucro cairá para quase 10 milhões. Quando os jogadores atingirem o nível 100 e avançarem para o novo reino do caos, você não conseguirá ganhar um único centavo. 100 milhões? Liu Xixi começou a respirar com dificuldade. Seu peito enorme, que subia e descia, tremia de excitação. Pensar que um homem poderia facilmente ter uma fortuna de 100 milhões de dólares. Ele poderia facilmente ser um pedaço de esterco de vaca, mas muitas garotas floridas estariam lutando por um lugar naquele pedaço de excremento. Agora que ela sabia do que Zhang Yang era capaz, sua visão havia mudado.
O último passe de milagre de Deus ainda não havia sido anunciado. No entanto, há uma introdução oficial no site oficial. Ao atingir o nível 100, os jogadores podem entrar na nova área chamada Reino do Caos, onde jogadores de todos os 8 servidores se unirão para formar uma guerra mundial de verdade. Liu Wei falou com muita confiança e influência. Senhor Zhang, o senhor precisa mirar mais longe. Não deixe que lucros insignificantes o impeçam de enxergar o futuro. Neste momento, podemos oferecer $1 bilhão para comprar a Lone Desert Smoke, ou investir $300 milhões como investimento. É claro que ficaremos com o Castelo da Tempestade e as terras no Castelo de Jade Branco. No entanto, sugiro que o Sr. Zhang Yang aceite a última oferta. A Lone Desert Smoke tem um futuro fantástico e brilhante pela frente. Sob a liderança do grupo Ming Shen, podemos definitivamente elevar a guilda a uma produção de 3 bilhões ou 5 bilhões, talvez até 10 bilhões. Liu Wei olhou para Zhang Yang com os olhos cheios de expectativa, mas, no fundo, ria loucamente. Se Zhang Yang tivesse escolhido a primeira opção, Liu Wei teria que desembolsar 1 bilhão. No entanto, se Zhang Yang tivesse escolhido a segunda opção, Liu Wei precisaria pagar apenas 300 milhões e, eventualmente, poderia possuir Zhang Yang por meio da diluição de suas ações. Eventualmente, Liu Wei poderia até fazer Zhang Yang trabalhar para ele. Enquanto conversavam, Liu Xixi já estava descontrolada ao ouvir os números 300 milhões e 1 bilhão. Suas mãos e pernas tremiam violentamente. Ela podia jurar que a região entre suas coxas estava ficando ligeiramente úmida. Por outro lado, o Gordon ficou furioso com a oferta ridícula de Liu Wei. Ele sabia que a pequena loja de mercadorias do pequeno Yang poderia facilmente ganhar 500 mil moedas de ouro por dia, o que equivalia a 12 milhões RMB. Em um ano, Zhang Yang poderia facilmente ganhar 140 milhões. Só aquele pequeno terreno poderia valer mais de 1 bilhão. Aquele pirralho estava sendo muito descarado. Zhang Yang manteve sua expressão estoica. Posso ser o mestre da guilda Lone Desert Smoke. No entanto, não posso tomar essa decisão sozinho. Além disso, nossa guilda está atualmente em contrato com a Silksoft Holdings. Se quisermos cooperar com vocês, isso não violaria os termos do contrato. É só um probleminha. Não há nada que diga que dinheiro não pode resolver uma pequena multa contratual, disse Liu Wei, gesticulando com a mão despreocupadamente. Eu pessoalmente te ajudo a assumir a responsabilidade. Enquanto Liu Wei não estava olhando, Zhang Yang olhou apressadamente para An Shui e Wei Yan ergueu as sobrancelhas, indicando que o homem estava tentando persuadir Zhang Yang a ir embora bem debaixo do nariz deles. An Shui respondeu imediatamente, Senhor Liu, o senhor não acha que a confiança é a coisa mais importante nos negócios? Errado. O mercado é como um campo de batalha. Você tem que usar qualquer método possível para obter os melhores resultados, disse Liu Wei, levantando um dedo e balançando-o. Isso é ótimo. Os advogados da minha empresa realmente precisam disso, disse An Shui enquanto levantava o celular e mostrava um gravador em funcionamento para Liu Wei. Liu Wei cambaleou. Que advogados? Ah, peço desculpas. Esqueci de apresentá-los ao Sr. Liu. Zhang Yang fingiu surpresa e deu uma palmada na testa. O IGN dessa pessoa é da Pequena Neve, que por acaso é a senhorita An, a maior acionista da Silksoft Holdings. Eu também. Eu também. Disse a pequena Wei Yan enquanto lutava para ficar na ponta dos pés. HM. Aquela garotinha, Drizzler, é a senhorita Wei, a única filha do atual presidente da Silksoft Holdings. O rosto de Liu Wei ficou da cor do mar. Sua expressão era como se ele tivesse realmente provado uma colherada de moscas. Pensar que ele tentou persuadir alguém a rescindir o contrato da empresa bem na sua cara. E pensar que essas duas mulheres estavam escondendo suas verdadeiras identidades dessa maneira. Liu Wei precisava mudar de estratégia. Agora que havia insultado a Silksoft Holdings, precisava colocar as mãos na Silksoft Holdings também. Assim, a fumaça do deserto solitário poderia estar em suas mãos. Além disso, a Silksoft Holdings valia cerca de 10 bilhões de dólares. Se conseguissem adquirir a empresa, a Mingshen Technology se expandiria como uma empresa multiplataforma, aproximando-se de uma superempresa multinacional. Além disso, aquelas duas garotas eram extremamente atraentes. Os pensamentos de Liu Wei mudaram rapidamente e ele voltou sua atenção para as garotas.
Como fazer com que elas se conectassem com a Liu Wei? Liu Wei tinha muita confiança em seu rosto bonito e em suas excelentes maneiras humildes e cavalheirescas. Morpeg, Legendária Guardiã capítulo 272. A arma montada mestre Liu Tiu Liu Xixi gemeu suavemente. Como mulher, ela tinha um senso aguçado quando se tratava da atenção de um homem. Ela percebeu que a atenção de Liu Wei agora estava diretamente voltada para outra pessoa, mas não para ela. Ela tentou o seu melhor para atrair a atenção de Liu Wei de volta. Comparada aos encantos artificiais de Liu Xixi, An Shui era uma mulher nata. Apenas seus olhos brilhantes poderiam incendiar um homem com o fogo da luxúria. Aquelas duas mulheres não podiam ser comparadas, pois ambas estavam em escalas diferentes. Liu Wei reagiu imediatamente à sua tentativa patética. A senhorita Liu deve estar cansada depois de trabalhar o dia inteiro. Por favor, volte para descansar um pouco. Um tapa direto na cara. Uma ordem secreta para sumir. Para que ele pudesse cortejar as damas em paz. Trabalhando na indústria do entretenimento, Liu Xixi conseguia entender facilmente como um homem pensava e transmitia a mensagem de forma clara e simples. Com essa declaração ousada, ela se tornou impassível e se levantou. Dizem que, depois de ganhar um brinquedo novo, você esquece a paixão do passado. O príncipe Liu supera até essa afirmação. A primeira noite com a esposa provavelmente já entediaria. Tosse. Ela se virou e colocou as mãos finas na cintura fina, sacudindo-a enquanto saía do restaurante. Liu Wei se virou para encará-la. Uma emoção repentina e insatisfeita o invadiu. Ele ainda não tinha se divertido com ela. Agora, não era um bom momento para retornar a ligação. Talvez ele ligue para ela mais tarde. Algo tão simples como doar algum dinheiro para investir no próximo filme dela deveria bastar. Essa quantia não o perturbaria nem um pouco. Zhang Yang percebeu o que estava acontecendo e rapidamente tirou um cartão bancário prateado, jogando no ar em direção ao Gorduan. Este o pegou no ar com um olhar interrogativo. Zhang Yang sussurrou algo em seu ouvido. Com uma expressão séria, o Gorduan assentiu, guardou o cartão no bolso da frente e saiu rapidamente. Liu Wei não sabia o que eles estavam planejando e não se importava nem um pouco. No momento, a principal preocupação era An Shui. Senhorita, estou muito interessado no desenvolvimento atual da Silksoft Holdings. Talvez pudéssemos encontrar um horário para discutir esse assunto. An Shui não tinha energia sobrando para lidar com ele. Ela estava ocupada disputando com Eian um pedaço de bolo de trufas brancas na mesa. A única resposta que Liu Wei recebeu foi o barulho dos seus azis. Liu Wei franziu a testa diante da reação dela. Essas duas irmãs deviam ser o tipo de geração que herdou a riqueza da família, criadas em um ambiente de superávit. No entanto, elas se comportavam como se nunca tivessem visto nada parecido com um bolo na vida. Na verdade, estavam brigando por um pedaço de bolo. Ele já estava tentado a dizer algo como, por favor, parem de brigar. Eu compro todos os bolos que você quiser, contanto que você seja minha mulher. No entanto, o que Liu Wei não sabia era que não se tratava realmente do bolo, mas do vínculo que An Shui e Wei Yan tinham como irmãs. Liu Wei sempre confiou em sua influência diplomática e em seu charme. No entanto, esta foi a primeira vez que ele encontrou uma mulher como An Shui. Foi a primeira vez que Liu Wei realmente duvidou de sua própria habilidade. Ou isso, ou esta mulher, na verdade, pende para o outro lado. Wei Yan perdeu completamente para An Shui, que era mais experiente com seus azis. Ela fez becinha e inflou as bochechas, enquanto só conseguia olhar para An Shui mastigando lentamente o último pedaço de bolo pelo qual elas estavam brigando há pelo menos 3 minutos. Fervendo de raiva, ela bateu na mesa com suas mãozinhas e estalou. O que uma pessoa estúpida como você ainda está fazendo aqui? Cara de bobo. A bochecha de Liu Wei se contraiu. Zhang Yang podia jurar que viu uma veia saltar na testa de Liu Wei. Liu Wei era o vice-presidente da Minshen Technology, o homem que herdaria toda a fortuna de sua família, o homem com uma elegância inata e uma aparência que facilmente atrairia qualquer mulher solteira com um aceno de mão, o homem que era apelidado de o solteiro mais cobiçado da China. Com tanta graça, maneirismo e riqueza, ele era o príncipe encantado perfeito para uma mulher. Como um homem como ele poderia aceitar um insulto como cara de boba? Tac tac tac. O som daqueles saltos altos familiares batendo no chão ecoou pelo restaurante. Liu Wei se virou para olhar e ficou tão chocado que quase caiu no chão novamente. Era Liu Xixi,
A mesma mulher que se jogara em Liu Wei. A mesma mulher que agora se agarrava ao gordo como cola. Os dois riam e gargalhavam como se estivessem perdidamente apaixonados. Qualquer um que não percebesse a situação poderia facilmente confundi-los com um casal que estava junto há alguns anos. O que tinha acabado de acontecer? Ele não só ainda não tinha conseguido os dois peixes à sua frente, como já tinha perdido um bom peixe para algum gordo fedido. Agora Liu Wei finalmente entendia por que Zhang Yang havia jogado sua carta para aquele gordo. O olhar de Liu Wei tornou-se frio e distante. No primeiro ataque, Zhang Yang chutou sua cadeira de propósito e o envergonhou em público, fazendo-o ficar sentado no chão. O segundo golpe, deliberadamente escondendo a identidade das duas mulheres importantes e revelando seu lado podre para elas. O terceiro golpe, sabendo claramente que Liu Xixi era sua mulher, Zhang Yang fez o cara gordo cortejá-la aberta e deliberadamente. Como disse Sun Tzu, o primeiro e o segundo erro podem ter causas naturais, mas o último golpe foi deliberado e intencional. O que ele fez para ofender Zhang Yang? Por que ele tem que ser tão descaradamente contra ele? Liu Wei estava se debatendo, tentando encontrar um motivo, mas quanto mais pensava nisso, mais confuso ficava. Ele tinha certeza que os dois nunca tinham se conhecido antes. Ele era de Zhoushu e Liu Wei era de Linhai. As duas cidades eram completamente distantes e se cruzar na rua era completamente impossível. E aí, mano? O gordo sentou-se com um sorriso largo no rosto flácido. Liu Xixi, ela estava encostada suave e gentilmente no ombro enorme daquele gordo, ignorando completamente Liu Wei. Era como se Zhang Yang estivesse empunhando um enorme martelo celestial e o usasse para golpear suas emoções. O golpe foi tão forte em seu rosto que Liu Wei não aguentou mais. Olhando para as dobras ridículas de gordura do gordo Wan, Liu Wei havia perdido completamente a intenção de transar com Liu Xixi. Ele não tinha mais vontade de calçar os mesmos chinelos velhos e surrados usados por aquele gordo filho da puta. Contorcendo-se incontrolavelmente, Liu Wei finalmente desistiu. Sabia que, se demorasse mais do que o devido, só enfrentaria mais momentos embaraçosos. Levantou-se abruptamente, soltou um até logo e se afastou como uma centopeia que havia perdido todas as pernas, exceto duas. Ei! Tanque novato, você teve alguma rixa com aquele cara? Ele já te ofendeu? Perguntou Wei Yan com os olhos arregalados. Zhang Yang deu de ombros, indiferente. Ah, nada disso. A cara dele só me irritou. Ah, certo, neve vadia. Quero lutar com alguns chefes mais tarde. Talvez eu precise da sua ajuda. Pegue o amuleto do amante do Isikube e se teletransporte para mim. Eu quero ir também. Gritou a menina. Zhang Yang suspirou. Que tal assim? Se o Isikube não estiver online, vocês duas podem vir aqui. Mas se o Isikube estiver online, não percam o tempo e deixem o Inshui vir sozinho. Zhang Yang deu um ultimato. Todos terminaram o que restava na mesa e rapidamente voltaram para seus quartos. Pequeno Yang, juro por Deus, quem disser que Liu Xixi não sabe atuar, eu vou enfiar a cabeça dele na minha bunda. Disse Fatian enquanto acenava para Liu Xixi que estava indo embora. O cartão que Zhang Yang acabara de entregar a Fatian tinha mais de $100.000 em crédito e só foi usado para contratar Liu Xixi para montar um show e atuar para Liu Wei. Zhang Yang não conseguiu evitar o riso. Liu Wei jamais se deixaria dissuadir de governar o milagroso divino, apesar de não ter conseguido dominar a fumaça do deserto solitário. Ainda havia muitas outras guildas para ele escolher. No entanto, Zhang Yang jamais permitiria que ele tivesse sucesso. Não importa qual guilda Liu Wei tente comprar, ele fará de tudo e declarará aquela guilda como inimiga pública número 1. Ele jamais permitirá que Liu Wei entre em segurança no jogo. De acordo com as suas memórias, Liu Wei primeiro investirá uma grande quantia em dinheiro em uma guilda específica. Lentamente, ele usará o dinheiro para comprar os oficiais de alta patente da guilda e executar uma aquisição hostil, um golpe interno. Ele então criará uma nova guilda chamada Mito. Nesta vida, ele nunca permitirá que o mito se concretize. Zhang Yang chegou ao seu quarto e rapidamente entrou no jogo. Sun Xiu estava offline, então ele teve que esperar que Yan Inshui e sua priminha se aproximassem lentamente. Se Zhang Yang usasse a Jade da amizade e invocasse a sombra de Smaug, ele acreditava que poderia derrotar o chefe facilmente. No entanto, este tesouro era valioso demais para ser usado neste chefe cinza prata. Com seu uso limitado,
Ele pelo menos o guardaria para a primeira morte de um chefe violeta platina. Levaram 2 horas inteiras para chegar onde Zhang Yang estava. Quando Wei Yan viu a dificuldade do chefe, fez beicinho. Ah, qual é? É só um chefe cinza prata. Que decepção, tanque novato. Nunca pensei que você tivesse expectativas tão altas sobre mim. Zhang Yang riu. E aí? Então vá lá, chute a bunda do chefe. Zhang Yang assentiu e avançou em direção ao chefe. Sinto o cheiro de um homem. Marza Roque gritou animadamente enquanto se movia sobre suas pernas enormes e se virava para Zhang Yang. A batalha começou prontamente. Agora que Yan Shui estava presente com seu dispel, o chefe havia se transformado de um inimigo formidável em um bandido de rua. Enquanto Zhang Yang tivesse uma regeneração sobre ele, não havia mais nada para Yan Shui fazer além de raio de punição nos espaços entre seus dispels. Em 5 minutos, Marzarok lamentou e caiu derrotado, deixando cair muitos itens. Ei! Tanque novato! O que é essa coisa? Perguntou Wei Yan enquanto tirava um pedaço de objeto cinza prateado do meio dos itens saqueados. Pedaço de espada da espada enigmática negra, cinza prata, fragmento de arma. Uso. Reúna todas as 7 peças de espada e um cabo de espada. Capaz de forjar uma espada enigmática negra através da forja. Nível 60. Arma montada. Zhang Yang ficou surpreso. Exatamente como Item descreve. Depois de reunir todas as 7 peças de espada e um cabo de espada, você poderá forjar uma arma na oficina de metalurgia da cidade principal. Isso não se limita a apenas espadas ou armas. Você também pode encontrar fragmentos de armadura, anéis e colares. Com base na raridade deste fragmento de arma, a espada enigmática negra completa terá o mesmo poder de uma arma de nível ouro amarelo. Hã? Por que não lançou uma arma de nível ouro amarelo então? É tão complicado e perda de tempo. Zhang Yang riu. Ele sempre ficava surpreso com o quão alheio a tudo aquilo era. Certo. Escutem. Primeiro, o sistema de armas montadas foi criado para compensar a extrema escassez de chefes de alto nível. No entanto, como as armas montadas exigem muitos fragmentos de armas, isso equilibrará a quantidade de armas disponíveis. Dessa forma, o prestígio das armas de nível mais alto não será afetado. Segundo, é apenas mais uma maneira da empresa de jogos lucrar. A arma montada precisa ser forjada em uma oficina de metalurgia, o que, naturalmente, exige uma grande quantia de moedas de ouro. Depois disso, você precisará visitar o identificador para revelar as especificações ocultas do item. Isso é vácuo de ouro. HMPH. Eu já tenho um machado amarelo dourado de nível 60. Ela rosnou, brandindo-o bem alto. Então não é tão raro assim, né? Zhang Yang deu uma palmada no rosto, decepcionado. Você. Suspira. Escute com atenção. Existem 2 tipos de armas montadas. Veja essa espada, por exemplo. As peças da espada certamente serão todas cinza prata, e se o cabo da espada também for cinza prata, o resultado final será o mesmo de um nível ouro amarelo. Mas e se o cabo da espada for ouro amarelo? O resultado final será mais forte do que um nível ouro amarelo comum. O assunto despertou o interesse de Yan Shui e ela ergueu uma de suas sobrancelhas sedutoras. Como assim? Por exemplo, se a mesma arma amarelo-dourada de nível 60 tivesse um intervalo de ataque de 3,1 segundos, e a outra tivesse um intervalo de ataque de 3,8 segundos, qual você escolheria? Wei Yan gritou. Aquele com 3,8 segundos. Não só será menos afetado pela defesa da arma, como o dano da habilidade também será aumentado. Exatamente. Zhang Yang assentiu. Agora, se esta espada enigmática das trevas fosse forjada, e se o cabo usado fosse de nível cinza prata, o produto final não seria tão bom. Uma espada de uma mão teria um intervalo de ataque de 2,3 ou 2,5 segundos, enquanto espadas de 2 mãos teriam um intervalo de ataque de 3,3 ou 3,6 segundos. Definitivamente não teria o intervalo de ataque mais lento possível de sua classe. No entanto, se a espada forjada usasse um cabo de nível amarelo dourado, o produto final definitivamente teria um intervalo de ataque mais lento. Além disso, também teria um efeito especial, como o efeito roubo de vida, ou um efeito especial de redução de tempo de recarga. Isso é muito bom.
Wei cruzou os braços e assentiu, fingindo ser uma acadêmica concordando com uma afirmação. O único saque que valia a pena olhar era o fragmento de arma. O restante dos itens deixados pelo chefe eram 3 armas cinza-prata e mais 8 equipamentos verde-cobre. Zhang Yang nem se deu ao trabalho de inspecioná-los e simplesmente os carregou para seu inventário. Esses equipamentos cinza-prata podem não ser mais inúteis para nós, mas pelo menos podem valer algumas peças de ouro no mercado. Ei! Anshu e Wei sorriram enquanto seus olhos brilhavam com o símbolo do dólar. Vamos em frente. Seja em uma masmorra ou em campo aberto, os lacaios ou monstros sem chefes ainda serão abundantes. Zhang Yang e os outros dois levaram mais de 2 horas para chegar ao segundo chefe. No entanto, como se estivessem tirando um doce de uma criança, o grupo matou o chefe sem suar a camisa e encontrou outro pedaço de espada ou fragmento de arma. Que pena que não caiu nenhum cabo de espada. Wei suspirou. Os fragmentos de arma não vinham em nenhuma ordem específica e podiam ser obtidos matando o mesmo chefe repetidamente. O fragmento de arma para o cabo da espada era especial. A menos que caísse, você nunca conseguiria forjar uma espada completa, mesmo com 100 fragmentos de arma. Zhang Yang sorriu. Que bom que o punho da espada não apareceu aqui. Só para você saber, se apareceu, o punho da espada será de nível cinza-prata. Como o último chefe será de nível amarelo-ouro, o punho da espada que cair lá deve ser de nível amarelo-ouro. E é isso que devemos esperar. As 3 entraram no terceiro andar e eliminaram os monstros. No entanto, antes que pudessem lutar contra o chefe, as 2 irmãs disseram que queriam encerrar a noite, pois ficar acordadas até tarde afetaria a pele delas. Sem eles, Zhang Yang não tinha como continuar a incursão. Ele não conseguiria matar o chefe sozinho. Como os monstros de elite ao redor reapareceriam após 5 horas, ele teria que se preparar para ser cercado por eles ao fazer login logo de manhã. Zhang Yang suspirou e também desconectou. No dia seguinte, ao amanhecer, Zhang Yang arrastou Gordon até a academia do hotel para uma agradável sessão de exercícios de 1 hora. Após o café da manhã, Zhang Yang avistou Liu Wei olhando fixamente para as 2 irmãs. Quando as 2 meninas viram Zhang Yang se aproximando, Anshui pulou em cima de Zhang Yang como se ele fosse o herói e ela a donzela em perigo, chorando apaixonadamente enquanto caminhava. Marido tio. Ela arrastou Zhang Yang para o quarto dos rapazes e deixou Liu Wei sozinho do lado de fora. Que sorte! Assim que consegui me livrar de Lu Yang e Ming, pensei que conseguiria passar alguns dias sem nenhum cara me perseguindo. E aí vem esse babaca que acha que todas as garotas do mundo são obrigadas a se prostrar aos seus pés. Droga! Estou puta da vida. Anshui caminhou até a cama de Zhang Yang e caiu de costas sem a elegância de uma mulher, sem se importar com as partes do corpo que tremiam diante do impacto. Zhang Yang se virou e disse, talvez aquele que tem o sobrenome Lu já esteja aqui. E se ele soubesse em que quarto você está, dormiria na porta. Como se eu me importasse, disse Anshui, endireitando-se de um salto. Ela bateu no colchão macio com as mãos e se levantou. Aquele Liu sei lá o que já deve ter ido embora. Vou voltar para o meu quarto e jogar o meu jogo. Ela arrastou Eian e correu de volta para o quarto. Zhang Yang balançou a cabeça e alisou a cama antes de entrar no jogo. Juntos, eles eliminaram os monstros e continuaram a atacar o Palácio da Aranha. Em sua lista de amigos, os ícones de Umdrachotes e da Fodil da Hydreian estavam escurecidos. Parecia que eles estavam voando em direção a Xangai. Lostidrian e os demais deveriam chegar nos próximos 2 dias. No dia 15, todos deveriam estar reunidos. Zhang Yang e as 2 irmãs levaram um dia inteiro só para limpar o resto do palácio, mas ainda não tinham matado o chefe. Somando os fragmentos de armas dos 2 chefes anteriores, elas acumularam um total de 5 pedaços de espada. Tudo o que restava era apenas o chefe. Quando a noite caiu, Umdrachotes e da Fodil da Hydreian chegaram ao hotel e fizeram o check-in. Morpeg, Legendary Guardiã capítulo 273. Catarina, a rainha da aranha Umdrachotes parecia um homem de meia idade, apesar de ter apenas 30 anos ou mais. Ele era bem constituído, não como a constituição física refinada de um fisiculturista, mas uma constituição física que devia vir de um trabalho genuíno e árduo, além de barba e bigode fartos. Quando ele falava, todos sabiam que ele definitivamente vinha de algum lugar ao norte da China. Quanto a Dafodil da Hydreian, era uma mulher alegre que aparentava ter 20 e poucos anos. Parecia o tipo de mulher que você encontraria aleatoriamente na rua.
Ainda assim, havia uma grande chance de que homens e mulheres, se virassem para aquele lado, se virassem só para dar uma olhada nela. Quando todos se reuniram e se encontraram, ficaram extremamente felizes. O Gorduan até aproveitou a oportunidade para pular em Narciso da Adrian e lhe dar um abraço apertado, como um urso. Narciso da Adrian reagiu inesperadamente. Ela permitiu que ele a abraçasse e até lhe deu um beijo na bochecha. Isso, por outro lado, deixou Gorduan constrangido, pois nunca seria a reação que ele receberia de uma mulher. O grupo conversou um pouco e depois de um tempo foram para seus respectivos quartos. Sun Xiu ainda não havia feito login. Aparentemente, ela disse que teria que trabalhar por mais alguns dias. Depois disso, tiraria uma licença de 10 dias. Na verdade, ela poderia simplesmente ignorar todos esses procedimentos e protocolos e não aparecer no trabalho com a frequência que quisesse, e ninguém ousaria se opor, devido à sua posição. Ainda assim, a mulher se orgulhava de seu trabalho e raramente pedia favores, a menos que a outra parte quebrasse o protocolo primeiro. Depois de um tempo, Zhang Yang e as duas garotas eliminaram mais monstros, finalmente chegando ao chefe final. Comparados ao chefe final, os chefes anteriores tinham rostos humanos em corpos inteiros de aranhas. Catarina, a chefe final, era muito diferente. Em vez de apenas um rosto, ela tinha a parte superior do corpo de uma mulher peituda. Era uma pena que suas curvas magníficas não fossem acompanhadas por uma parte inferior humana adequada. Abaixo de sua cintura curvilínea, havia o corpo de uma aranha enorme com 8 pernas longas e afiadas de aranha. Bem onde ela estava, havia muitos restos humanos, muitos deles apenas ossos, mas alguns estavam frescos, com sangue ainda escorrendo de seus órgãos internos derramados. A visão por si só era assustadora, sem falar no cheiro. A cena horrível era suficiente para fazer homens corajosos tremerem de medo. Catarina, a rainha das aranhas, amarelo ouro, besta. Nível, 68. HP, 5 milhões. Defesa, 1200. Nota, a filha mais nova do deus das aranhas. Devido à sua fome insaciável por carne, ela foi excomungada do reino das aranhas. Ei, e o bobo, você tem certeza de que nós três conseguimos fazer isso? Perguntou a Inshui, preocupada. Um chefe amarelo dourado era muito superior a chefe cinza prata. Era, de longe, o chefe de nível mais forte que eles já haviam encontrado. Se ela não tiver um modo berserker, podemos tentar matá-la lentamente, disse Zhang Yang. Vamos tentar. Vou pedir mais se falharmos. Se falharmos, você terá que nos compensar com a taxa de reparo, disse Wei Yan no momento em que Zhang Yang se aproximava do chefe. Zhang Yang revirou os olhos e continuou em direção ao chefe. Um dia desses, juro que me vingarei de você. E as duas garotas riram da piada. Humano. Um humano macho. Catarina se virou e encarou Zhang Yang. Ela ergueu o nariz e cheirou. Ela guinchou de excitação e sorriu maliciosamente. Que homem durão. Vejo que você também tem um corpo forte. Você vai se provar digno o suficiente para acasalar. Após seu discurso de abertura, a chefe estendeu uma de suas longas pernas na direção do rosto de Zhang Yang. Ele achou que tinha ouvido errado, mas, pensando bem, era hábito da aranha fêmea consumir seu parceiro após um acasalamento bem-sucedido. Era por isso que tantos homens da aldeia haviam desaparecido. Era por isso que havia tantos esqueletos humanos espalhados por aí. Ele finalmente entendeu por que essa chefe havia sido exilada do reino das aranhas pelo deus das aranhas. Se ela continuasse assim, o reino inteiro ficaria sem guerreiros homens. Bloquear. Zhang Yang ergueu o escudo para bloquear o chute. Ele retaliou brandindo o machado do lado direito e desferiu um bom golpe. Enquanto Zhang Yang lutava de frente com o chefe, Wei Yan atacava furiosamente por trás. Ao atacar, Wei Yan notou a carapaça traseira de Catarina e riu. Ei, a bunda de bugi do chefe é quase igual à bunda de Liu Xixi. Ambas são redondas e grandes, sem falar que balançam como pudim mole toda vez que eu acerto. Que perra é essa? O que será que tem na cabeça dela? Como ela pôde pensar em algo assim numa situação dessas? PSSS. Assim que a garotinha abriu a boca para comentar mais sobre o traseiro balançando, o traseiro estremeceu. Catarina girou rapidamente e cuspiu teias de aranha em Zhang Yang, nas duas irmãs e até no rei urso de orelhas douradas. Ding. Você foi, Webbound. Você não pode executar nenhuma ação por 5 segundos.
Parecia que a habilidade de controle do chefe atacaria indiscriminadamente todos os jogadores ao redor, incluindo o animal de estimação, independentemente do tamanho do grupo. Menos 5.406. Menos 5.591. Ding. Você recebeu o efeito veneno de aranha, um acúmulo. Receba 5.000 de dano natural a cada 3 segundos por 30 segundos. No tempo em que Zhang Yang ficou imóvel, Catarina atacou 2 vezes e conseguiu cuspir um líquido verde vicioso de sua boca em todos, incluindo o urso, causando-lhes um efeito DOT. Se outro tanque com equipamento um pouco mais fraco estivesse na luta, eles certamente estariam mortos agora, já que Block não poderia ser usado no atordoamento de 5 segundos. A maior diferença entre um chefe de masmorra e um chefe de mundo aberto era o design de suas habilidades. Chefes de masmorra variavam de extremamente fáceis a ridiculamente difíceis. Como a contagem de jogadores não importava no início, você pode tentar enfrentar chefes de mundo aberto com 5 jogadores. Se 5 jogadores não fossem suficientes, você pode até trazer toda a sua vila de 10.000 jogadores para matar o chefe com números. Um chefe de masmorra foi projetado para lutar contra um número fixo de jogadores. Se uma masmorra exigisse 10 jogadores, a masmorra teria que ser invadida por um grupo de 10. Como poder de ataque, a habilidade e outros fatores eram calculados com precisão, não haveria um cenário em que um chefe de masmorra fosse invencível. 5 segundos se passaram e todos estavam livres para se mover novamente. Dissipe o dano ao longo do tempo no pirralho em você primeiro. O urso e eu temos prioridade secundária, gritou Zhang Yang. Ele tinha uma habilidade passiva com redução de dano de 20% e absorção de dano de 994, o que o tornava um pouco mais resistente ao efeito de dano ao longo do tempo. Ok, An Shui reconheceu, fazendo o que ele mandou. Felizmente, a habilidade de dano ao longo do tempo não era tão frequente, ou então o chefe teria sido um pouco chato de lidar. A habilidade, Web Bond, era usada aproximadamente a cada 30 segundos, o que era o suficiente para irritá-lo. Se o HP de um tanque fosse menor que 11.000, seria definitivamente uma morte automática. O Spider Venom era bastante frequente, sendo lançada aproximadamente a cada 15 segundos. Embora essa habilidade pudesse ser facilmente dissipada por An Shui, ela provou ser tremendamente custosa em MP. Zhang Yang e o urso atacaram o mais rápido que puderam. Usando repetidamente poção de poder, certificando-se de que o efeito permanecesse ativo, Zhang Yang precisava acabar com o chefe o mais rápido possível. Se a batalha se prolongasse por muito tempo, An Shui não resistiria. Tudo acabaria quando ela ficasse sem MP. 90%, 80%, 70%. O HP do chefe caiu rapidamente. Mesmo com seu valor de defesa alto, ela estava praticamente nua quando Zhang Yang atingiu. Com defesa aleijada, o Eianero foi capaz de causar dano extremo com sua arma amarelo-dourada de ataque lento. Felizmente, An Shui tinha alma divina, com uma redução de 75% de mana para magias de cura. Embora a habilidade passiva não se aplicasse a dissipar, foi o suficiente para ajudar na sua cura. Para piorar, o equipamento que ela tinha era, de longe, o melhor de toda a China. Obedeçam-me. Ou enfrentem a morte, gritou Catarina. 4 teias vermelhos sangue voaram pelo campo e se agarraram a todos, inclusive ao urso. Menos 20.111. Menos 11.080. Menos 12.110. 4 fortes valores de dano foram infligidos a todos. Ding. Você recebeu a habilidade, veneno de teia de sangue. Perdendo 70% da sua vida máxima. A taxa de dano é fixa e não pode ser modificada com nenhuma habilidade de redução de dano. Zhang Yang originalmente tinha um HP máximo de 24.890, e depois de perder 70% dele, ele ficou com apenas 4.447 HP. Silêncio. O chefe não deu trégua e imediatamente foi atrás de Zhang Yang. Zhang Yang ativou imediatamente Cura do Berserker, e restaurou toda a sua vida. A habilidade avassaladora do chefe era baseada em porcentagem, independentemente das habilidades defensivas e passivas. Rapidamente, An Shui respondeu usando Eling Bond para curar o Eian'er e a si mesma ao mesmo tempo. Se o chefe usasse a mesma habilidade novamente, certamente encerraria a batalha. Felizmente, a habilidade só foi usada uma vez,
cada vez que seu PV caía 30%. Desta vez, mostrou o enorme benefício de ter um grupo pequeno. Se o grupo fosse grande, o tempo para dissipar todo veneno da aranha certamente seria insuficiente. Com apenas um veneno da teia de sangue, 80% ou até 90% dos jogadores em um grupo grande certamente pereceriam. Quem sabe, a chefe pode ter alguma habilidade de recuperação de saúde que coma carne. Se tivesse, seria impossível matá-la. 60%, 50%, 40%. Eventualmente, o chefe usou veneno da teia de sangue, novamente. Desta vez, Zhang Yang conseguiu contra-atacar com cura do Berserker. Como a velocidade de ataque da equipe não era muito alta, 2 minutos se passaram e a cura do Berserker de Zhang Yang havia terminado o tempo de recarga, pronta para ser usada novamente. Quando o HP do chefe caiu abaixo de 20%, o Eian ativou Indiscriminate e atacou o chefe, causando quase 60 mil de dano em um golpe devastador. Quando o HP da chefe chegou a 10%, ela usou veneno de teia de sangue, novamente. Mesmo assim, não conseguiu matar ninguém e caiu morta. Show! Uma luz negra irradiou de seu cadáver, revelando uma figura diabólica com 2 chifres e asas de morcego projetando-se das costas. A figura sombria gritou: "Malditos humanos! Vocês arruinaram meus planos. Eu voltarei. Eu voltarei." A luz negra então se dissipou no nada. Logo em seguida, uma imagem translúcida de Catarina se ergueu. Ela parecia exatamente a mesma de antes. No entanto, desta vez, estava ligeiramente diferente. A maior e mais óbvia diferença era que seu corpo era completamente humano. Ao contrário da versão sanguinária e guerreira dela, sua forma fantasmagórica era gentil e recatada. Havia uma atmosfera calma e serena ao seu redor agora. A alma de Catarina, normal, invocada. Nível 1. PV 0,50. Humanos. Por favor, não tenham medo. Eu sou a verdadeira Catarina. Aquela que acabara de lutar com vocês estava possuída por um demônio. Catarina acenou com as mãos, tentando amenizar os medos deles. Muitos anos atrás, aventurei-me para fora do reino das aranhas e, infelizmente, fui tomada por um demônio. Ele me controlou e invocou uma espécie de frenesi demoníaco, transformando-me em uma fera sedenta por sangue. Por causa da minha mudança repentina de comportamento, meu pai me expulsou do reino. Eventualmente, um sábio humano veio me selar. No entanto, o selo foi quebrado recentemente e o demônio em mim foi revivido e causou estragos nesta terra. Pobre alma. O Eian começou a chorar. Aquele demônio planejava me usar para construir um exército de aranhas a serviço dos demônios. No entanto, graças à sua bravura, você impediu os planos deles. Mesmo assim, ele voltará. Humano, ouça meu apelo. Vá até o reino das aranhas e informe meu pai, o deus das aranhas, sobre tudo o que aconteceu comigo. Você precisa dizer a ele para impedir a invasão dos demônios. Jing. A alma de Catarina tem uma missão para você, uma notícia urgente. Você aceita? Zhang Yang, Anshu e Wei Yan trocaram um olhar e aceitaram a missão sem pensar 2 vezes. Vocês têm o meu maior apreço, aventureiros. A voz de Catarina estava repleta de gratidão. Sua sinceridade se refletia em seu sorriso caloroso. Após assentir em reconhecimento, sua projeção desapareceu e, por fim, se uniu ao vento. Morpeg, Legendary Guardiã capítulo 274, Espada Enigmática Negra. Certo. Foi mal, nesse caso, eu assumo toda a responsabilidade. Acho que eu deveria ficar com todo o saque então. Zhang Yang assobiou enquanto fingia andar em direção aos pontos de batalha. Ai! Isso não vai dar certo. Wei Yan se levantou de um salto e foi direto para o local de entrega. Ah, sim. Tem 3 itens de ouro amarelo aqui. Disse Wei Yan enquanto puxava um acessório. Este é meu. Você não tem permissão para pegá-lo. O beijo de maranha, amarelo ouro, acessório. É feito de equipamento. Concede à sua arma uma camada de veneno. Concede uma certa chance de um ataque causar 1000 de dano natural no alvo. A taxa de sucesso aumenta se o intervalo de ataque da arma for maior. Nível requerido, 60. Zhang Yang assentiu. Sem problemas. É só uma bugiganga com alguns bônus menores. Wei Yan sorriu. Ela o colocou imediatamente. Acessórios femininos são geralmente usados na orelha,
como um brinco. O beijo de aranha pendia na parte mais baixa do lóbulo da orelha. Parecia uma pequena aranha verde pendurada. Era pequena demais para ser repulsiva. Em vez disso, tinha uma qualidade fofa e delicada. Lâmina da presa da aranha, ouro amarelo, adaga. Ataque de arma, 411 a 611. Intervalo de ataque, 1,9 segundos. DPS, 269. Efeito de equipamento, 20% de chance de infligir veneno a um alvo ao atacar. Faz com que o alvo receba 70 de dano natural a cada 3 segundos por 30 segundos. Máximo de 5 acúmulos, não identificado. Nível requerido, 60. E isso é para a Irmã Sol. No momento, ela só tem uma arma secundária ouro amarelo de nível 50. Se ela equipasse como arma principal, seu DPS voaria além das nuvens. Sem argumentos. Qual é o último item ouro amarelo? Perguntou Zhang Yang. Ei! Você está com sorte. Falando no diabo, é realmente um cabo de espada de ouro amarelo. Wei Yan sacou um cabo de espada dourado brilhante e o passou para Zhang Yang. Cabo da espada enigmática das trevas, amarelo dourado, fragmento de arma. Uso: reúne todas as 7 peças de espada e um cabo de espada. Capaz de forjar uma espada enigmática negra através da forja. Nível: 60. Eu me pergunto quão forte será a espada. Disse An Shui curiosamente. Pirralho. Olha de novo, ainda faltam mais 2 peças de espada. Ok, Wei Yan tirou mais itens, um por um, e sorriu alegremente. Encontrei um. Tanque novato. Você está com muita sorte hoje. O chefe realmente deixou cair 2 pedaços de espada. Por fim, Zhang Yang reuniu os pedaços de espada de Wei Yan e os guardou cuidadosamente em seu inventário. Com um olhar satisfeito, ele sabia que, desta vez, conseguiria reunir todos os 7 pedaços de espada e um cabo de espada, já que era a primeira morte do chefe e os 9 pontos de sorte de Zhang Yang. Todos esses fatores se uniram para lhe dar tudo o que precisava em uma única investida. No Obitanque, vamos terminar a série de missões? Zhang Yang balançou a cabeça levemente. Não, preciso voltar à vila para entregar minha missão atual. Vocês poderiam me ajudar a descobrir onde fica o Reino das Aranhas. Ok. As 2 irmãs rasgaram seus pergaminhos de teletransporte e retornaram ao Castelo da Tempestade. Zhang Yang desequipou todos os seus equipamentos e correu para o 4º andar do Palácio da Aranha, onde se matou pulando na horda de monstros. Ele então se ressuscitou no cemitério e foi para a Vila dos Cordeiros Brancos. Jing. Você completou a missão. Elimine a Rainha Aranha. Obteve 2 milhões de pontos de experiência. Jing. Você obteve Joia do Caos X2. Zhang Yang foi até a NPC idosa que lhe dera a missão e a completou. Além da montanha de pontos de experiência, ele também obteve 2 Gemas do Caos, que foram usadas para aumentar seu espaço no inventário de 80 para 100. Quando ele terminou de trabalhar, An Shui e Wei Yan espiaram no canal do grupo, importunando Zhang Yang para retornar à cidade e forjar a espada. Zhang Yang riu e usou seu pergaminho de teletransporte para retornar ao Castelo da Tempestade, e de lá viajou para o Castelo de Jade Branca através do ponto de teletransporte. Vamos. Rápido. Estamos esperando por você na oficina de metalurgia. Zhang Yang invocou seu urso e cavalgou como o vento em direção à oficina de metalurgia. Morrendo de curiosidade, ele se aproximou da NPC de metalurgia, o anão mestre de metalurgia Banderashi. Ele também queria saber o poder da primeira arma montada do jogo. Isto é. Banderashi examinou os pedaços da espada, um por um, com um olhar intrigado. Eu consigo sentir o poder ancestral que irradia destes fragmentos de arma. Esta arma viu batalhas inteiras durante os tempos antigos, nas mãos de figuras que caminhavam entre lendas, se não lendas em si. Zhang Yang perguntou, Grande Mestre, você poderia consertar isso? Não é que eu não consiga. Mas a arte ancestral foi esquecida há muito tempo. Mesmo que eu a reconstrua, ela nunca será tão poderosa quanto antes. Disse Bandarashi enquanto acariciava os cacos da arma como se fossem sua própria filha. Nesse caso, tenho a maior fé em você, grande mestre. 10.000 moedas de ouro, disse Bandarashi, erguendo a cabeça. O grande mestre da forja havia sumido. O que estava diante de Zhang Yang era um típico anão velho e ganancioso.
As lendas sobre anões e dragões serem tão verdadeiros quanto a ganância eram tão verdadeiras. Mesmo assim, PH. 10.000 moedas de ouro. Caro pra caramba. Os desenvolvedores já haviam implementado o sistema de identificação que custaria algumas centenas de moedas de ouro, mas agora eles introduziram outro método para roubar o dinheiro suado dos jogadores. 10.000 moedas de ouro. Mas como um assalto à luz do dia. Poderia muito bem apontar uma arma para minha cara e eu vou cagar 100.000 moedas de ouro para você. Zhang Yang se virou e disse categoricamente para Han Shui e Wei Yanger: se vocês dois se tornassem presidentes da Dream Tech, tenho certeza de que ficariam nas nuvens. Umph. Ble. Wei Yanger mostrou a língua. Caxing. Após uma transação bem-sucedida, Banderashi começou a martelar. Após cerca de 10 minutos, um raio de luz dourada e brilhante irradiou, e a forma completa da espada se formou nas mãos de Banderashi. Anúncio do sistema: a primeira arma montada foi encontrada no castelo de Jade Branco. Contemple o brilho dourado da espada. Cuidado com o poder ancestral. Consulte o site oficial para obter mais informações sobre armas montadas e como adquiri-las. Pegue, jovem. Trate a espada com cuidado, e ela fará o mesmo por você. O antigo poder que outrora residia nela pode ser uma sombra do que era, mas a lâmina em si ainda tem uma tremenda capacidade de ataque, disse Banderashi enquanto entregava cuidadosamente a espada a Zhang Yang. Ele examinou rapidamente as propriedades da espada: espada enigmática negra, ouro amarelo, espada de uma mão. Ataque de arma: 652-852. Intervalo de ataque: 2,8 segundos. DPS: 269. Efeito de equipamento: concede 1% de chance de atacar mais uma vez após um ataque. O ataque espelhado será o mesmo do ataque anterior, não identificado. Nível requerido: 60. OP. Super OP. Não despreze a chance de 1%. Após ser identificado, a taxa provavelmente será de 2%. Ainda assim, esse nem era o ponto principal. O motivo por trás desse item ser tão poderoso era o fato de que ele geraria outro ataque igual. Lutar contra apenas um monstro não mudaria muita coisa. No entanto, e se os alvos fossem um bando enorme de monstros? Varredura horizontal, pode atingir pelo menos 10 monstros. Contanto que um dos golpes acione o efeito da espada, ele gerará outra onda de varredura horizontal. Instantaneamente. Se a sua sorte estiver incrível, a espada poderá ser acionada repetidamente. Uma máquina de matar. Uma espada divina, mortal e poderosa. Como a espada era de nível 60, ouro amarelo, o DPS da espada enigmática negra era praticamente o mesmo de todas as outras espadas de nível ouro amarelo. O único fator que abriu a diferença em 1 milhão de quilômetros foi o efeito que ela carregava. Ei! Pare de babar. Deixe-nos ver também. Wei Yan deu um tapa nas costas de Zhang Yang. Zhang Yang sorriu de orelha a orelha e postou as propriedades da espada enigmática das trevas no canal do grupo. Só mais um ataque? O que há de tão bom nisso? A chance é de apenas 1%. Por que você sorriria como se tivesse acabado de estourar sua bala? Disse Han Shui, fazendo becinho. Zhang Yang não se deu ao trabalho de explicar. Foi até a loja de encaixes e disse a ela: me dê algumas pedras rúnicas vampíricas. Após pagar 120 moedas de ouro, a estatística final da espada enigmática negra foi revelada: espada enigmática negra, ouro amarelo, espada de uma mão. Ataque de arma: 975 a 1175. Intervalo de ataque: 2,8 segundos. DPS: 384, nível 2 soquete 1, nível 2 soquete 2. Efeito de equipamento: concede 2% de chance de atacar mais uma vez após um ataque. O ataque espelhado será o mesmo do ataque anterior. Zhang Yang vestiu apressadamente a espada enigmática das trevas. Mesmo perdendo o aumento de 5% no dano e a taxa de acerto crítico de 5% da habilidade passiva, maestria em machado, a espada de nível 60 era suficiente para compensar seu antigo machado de nível 50. Principalmente porque a espada enigmática das trevas tinha o super efeito de morte múltipla. Ele então inseriu as runas na espada, concedendo um efeito adicional de vampírico mais 2. Mesmo que o efeito de roubo de vida fosse fraco, ainda era melhor do que não ter nenhum efeito extra.
No Bietanque. Acabei de visitar o site oficial. O reino da aranha fica no reino do caos. Disse Weyer. Ela saiu do jogo por um breve momento antes de reaparecer. Que pena. Não podemos continuar a missão até chegarmos ao nível 100, disse Zhang Yang. O reino do caos só podia ser acessado por jogadores acima do nível 100. Portanto, até o momento, não havia muito que Zhang Yang pudesse fazer. No entanto, com a nova espada em mãos, Zhang Yang sentiu um desejo repentino de testá-la. Ele viajou até o Castelo da Tempestade, montou no urso branco e procurou por monstros para matar. Havia muitos jogadores de nível 60 na área. A Floresta Tanila havia se tornado um local popular para treinar. Encontrar um lugar tranquilo para testar sua nova espada tornou-se uma tarefa árdua para Zhang Yang. Sem escolha, Zhang Yang teve que seguir em frente. Ele chegou às planícies de Didier e se deparou com um grande vale com uma enorme quantidade de monstros elementais. Ele circulou o vale e começou a coletar o máximo de monstros que pôde. Após ser perseguido por uma horda de monstros, Zhang Yang pulou do urso. Ele ativou Fúria Sangrenta e Varredura Horizontal. Uau! Mais de 10 mensagens de texto de dano, todas com mais de 4.000 de dano, apareceram. Logo em seguida, um brilho de luz dourada e outra explosão de mais de 4.000 de dano. Mas não parou por aí. Após o primeiro acionamento, o efeito da espada disparou novamente e causou outra explosão de mais de 4.000 de dano aos monstros. Para a surpresa de Zhang Yang, o efeito da espada foi acionado 4 vezes seguidas. Ele havia causado mais de 200.000 de dano em apenas alguns segundos. Seu DPS poderia facilmente ultrapassar 50.000. Baque. 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 Um por um, todos os elementais caíram mortos e se transformaram em uma pilha de cadáveres. Onda de explosão. Zhang Yang testou novamente. Desta vez, ele usou onda de explosão e atordou mais de 20 monstros ao seu redor, causando apenas cerca de 700 mais de dano a eles. A sequência recomeçou. Outra explosão explodiu e prosseguiu por um total de 5 vezes. O efeito só seria acionado por habilidades corpo a corpo. Tudo bem, mas o ataque copiado apenas espelharia o dano e não o efeito da habilidade. Por exemplo, onda de explosão foi copiado 5 vezes, mas os monstros só foram atordoados pela primeira vez. Foi uma pena, mas como ele poderia pedir mais? Aqueles ataques repetidos eram bons demais para ser verdade. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 275, dividir e conquistar à medida que o dia 20 se aproximava lentamente. Muitos outros jogadores começaram a se aglomerar no hotel. No dia 14, Lost Dream, Galileu e Fantasy Sweetheart chegaram e trocaram cumprimentos com Zhang Yang e os demais. Naturalmente, todos estavam animados. Lost Dream era um jovem de aparência comum, de constituição mediana. Nem muito maltrapilho, nem muito corpulento. Galileu era apenas um estudante do ensino médio. Zhang Yang se perguntava como conseguiu a aprovação dos pais para vir até Xangai sozinho. A melhor maneira de descrever a queridinha da fantasia era, rostinho de bebê com seios grandes. Ela tinha 20 anos, porém, sua aparência fofa ia totalmente contra sua idade, a ponto de todos concordarem que ela era muito kawaii. Seus seios fartos e saltitantes eram firmes e grandes, no mesmo nível dos genes perfeitos de An Shui. Lostidreão e Fatian babavam abertamente por ela. Galileu era o único garoto inocente. Ele teve que se esconder em outro lugar para esconder seu rosto vermelho e corado. O resto dos membros da equipe também chegaram. No entanto, devido ao fato de terem alterado sua aparência no jogo, alguns deles tiveram dificuldade em reconhecer a pessoa real com base em seus personagens, enquanto outros estavam simplesmente irreconhecíveis. Zhang Yang recebeu uma mensagem privada de Snowseeker no jogo, informando que havia chegado junto com os outros membros da equipe Crimson Rage. Ambos os lados haviam marcado um encontro e concordado em jantar juntos mais tarde. Por volta das 18h30, 9 membros da Lone Desert Smoke e 5 membros da Crimson Rage se reuniram no restaurante do hotel e sentaram-se juntos em uma grande mesa de jantar. As jogadoras de Crimson Rage eram Snowseeker, Perfume Water, Torni Rose, Melovinon e Prima Ballerina. Todas eram absolutamente deslumbrantes. As que mais se destacavam eram Snowseeker e Prima Ballerina. Uma era o epítome da gentileza e elegância, enquanto a outra era uma beldade estonteante com óculos que despertava a luxúria suprema nos homens. Com as duas unindo forças, muitos homens ao redor ficaram paralisados diante de tamanha beleza.
Eram 14 no total, 9 delas mulheres. Cada uma tinha seu charme e especialidade, mas suas variações eram tão contrastantes que pareciam uma galeria de arte. Tanto o Gorduan quanto o Sonho Perdido estavam inquietos o tempo todo. Nenhum deles conseguia parar de fazer piadas indecentes, o que indiretamente tornava a atmosfera um pouco mais animada. O pobre e inocente Galileu era o centro das atenções entre todas as meninas. Algumas delas até faziam perguntas como se ele tinha ou não uma namorada, se ele teve seu primeiro beijo, seu primeiro amor, seu primeiro isso e aquilo. O pobre Galileu não conseguia responder às perguntas embaraçosas das irmãs mais velhas e se encolhia silenciosamente em um canto, com o rosto todo vermelho. Por outro lado, o Gorduan e o Sonho Perdido também estavam ansiosos para receber o mesmo tratamento. Estavam loucos para trocar de lugar com Galileu para ajudá-lo a assumir o papel. No dia 19 de dezembro, todas as 32 equipes de 160 jogadores chegaram. Sun Xiu foi a última a se juntar à briga. Fatia e alguns outros estavam ansiosos para ver como seria a pessoa por trás da máscara. Seu desejo foi atendido quando Sun Xiu chegou. Todos ficaram boquiabertos quando finalmente puderam ver a beleza absoluta por trás da máscara daquele assassino frio como pedra. Na noite do dia 20, os organizadores enviaram todos os jogadores para o saguão do hotel, que comportava facilmente mais de 10.000 pessoas, e iniciaram a cerimônia de lançamento ao vivo, transmitindo o evento para o jogo simultaneamente. A cerimônia foi tão grandiosa que os organizadores também convidaram algumas celebridades populares para apresentar o evento. A mestre de cerimônias do evento foi ninguém menos que a famosa e super sexy estrela local Liu Wanfei. Seu busto 36D estava firmemente preso em seu vestido preto decotado que cobria apenas 2/3 de seus seios quase estourando. Dito isso, esse raro espécime de mulher adorava pular com muita energia. Seu vestido já era muito curto para começar, talvez ela tivesse a maior confiança de que seus atributos nunca saltariam para fora do vestido. Ainda assim, cada vez que ela pulava, sua frente saltitante era tão atraente que 99,99% dos homens ao redor não conseguiam impedir que o recurso de foco automático fosse ativado. Legal, né? Disse An Shui enquanto seguia o olhar de Zhang Yang. Sim. É bom, disse Zhang Yang inconscientemente. Pervertido. Várias garotas sentadas à mesa gritaram brincando. Zhang Yang reagiu rapidamente para salvar a própria pele. Ele riu. Não me entenda mal. A apresentação inteira foi ótima. A coreografia, a iluminação, a música. Você pode inventar todo tipo de desculpa, mas todos nós sabemos para onde você estava olhando. An Shui sorriu maliciosamente. Zhang Yang se virou e viu o Gorduan e o Sonho Perdido, perdidos em seu próprio mundo. Zhang Yang apontou para eles e disse, por que você não pergunta a eles? Eles? Eu não conheço esses caras. Após pular e armar barracas com 99,99% dos homens, Liu Wanfei passou para a próxima pauta do evento, ou seja, a seleção das 32 equipes participantes. Todas as 32 equipes passarão por 8 rodadas eliminatórias para determinar as 16 equipes que avançarão para a próxima fase. O sistema de batalha será o mesmo de antes. As equipes terão que vencer 2 das 3 partidas. Para evitar qualquer método de trapaça, as 4 equipes da mesma cidade não se enfrentarão, em caso de manipulação de resultados. No centro do palco, havia 4 caixas de sorteio com 4 furos, permitindo que 4 representantes de equipes sorteassem ao mesmo tempo. O capitão de cada equipe seria enviado como representante e sortearia em ordem linear. O representante teria então que escolher o número da loteria. A primeira caixa continha os números das equipes A e B, a segunda caixa continha os números das equipes C e D, a terceira caixa continha os números das equipes I e F e a última caixa continha os números das equipes G e H. As regras básicas das rodadas eliminatórias eram as seguintes: a 1 enfrentaria a 2, a 3 enfrentaria a 4. A equipe vitoriosa se juntaria ao lado vencedor, enquanto a equipe perdedora se juntaria ao lado perdedor. A equipe vitoriosa terá outra partida e a equipe perdedora do lado vencedor lutará contra a equipe vencedora da partida do próprio lado perdedor. A equipe vencedora da primeira partida será automaticamente a primeira, enquanto a equipe vencedora da segunda partida será a segunda. Como a batalha será decidida em uma partida de 2 em 3, o estilo de batalha foi chamado de eliminação dupla perdida.
Comparado ao estilo tradicional de lutar e vencer, este método é justo e não terá cenários de duas equipes terminando em empate. A desvantagem deste método é que uma equipe terá tempo suficiente para contra-atacar a composição de classe da outra. Haverá casos em que uma equipe poderá sofrer derrotas consecutivas e será eliminada da batalha. As batalhas entre as equipes A, B, C e D serão realizadas na primeira metade do evento, e as equipes E, F, G e H serão realizadas na segunda metade. Qualquer equipe que desejar lutar até o final terá que sobreviver às rodadas eliminatórias até a batalha final. As 16 melhores equipes que sobreviverem às rodadas eliminatórias serão recompensadas com um único nível. As 8 melhores equipes que sobreviverem às batalhas subsequentes serão recompensadas da seguinte forma: nível mais 1, uma chance de sorteio, onde a menor recompensa será um equipamento de nível verde-cobre, e 10% de chance de ganhar um equipamento cinza-prata. As 4 melhores equipes serão recompensadas da seguinte forma: nível mais 2 e uma chance de sorteio, onde a menor recompensa possível será um equipamento de nível cinza-prata, juntamente com uma chance de 10% de ganhar um equipamento amarelo ou ouro. Todos os membros da equipe que ficarem em terceiro lugar serão recompensados com nível mais 2 e uma chance de sorteio, onde a menor recompensa será um equipamento de nível verde-cobre e uma chance de 10% de ganhar um equipamento cinza-prata. Todos os membros da equipe que ficarem em segundo lugar serão recompensados com nível mais 3 e uma chance de sorteio, onde a menor recompensa será um equipamento de nível ouro-amarelo e uma chance de 10% de ganhar um equipamento ouro-platina. Todos os membros da equipe campeã serão recompensados com nível mais 3, ponto de habilidade mais 1 e uma chance de sorteio, onde a menor recompensa será um equipamento de nível ouro-amarelo e uma chance de 30% de ganhar um equipamento ouro-platina. A propósito, haverá um MVP do dia selecionado entre os membros das equipes vencedoras. O MVP será recompensado com nível mais 1, uma segunda chance de sorteio com equipamento ouro-amarelo como nível mais baixo e 50% de chance de ganhar um equipamento ouro-platina. Deixando isso de lado, todos os participantes aqui presentes receberão uma recompensa em dinheiro que varia de 20 mil a 1 milhão de dólares. Embora a recompensa já estivesse anunciada no site oficial, o desejo de todos aumentou quando Liu Wanfei anunciou. Após um discurso de abertura cheio de incentivo e fervor, Liu Wanfei começou a gritar de entusiasmo. Senhoras e senhores, chegamos ao evento principal do dia. No centro do palco, está uma caixa que determinará a composição das 32 equipes. Que as probabilidades estejam sempre a seu favor. Agora, aplaudam o capitão da equipe Radiance, da cidade do Dragão Negro. Uma salva de palmas para a Espada da Luz. Palmas. Além das 32 equipes de 160 jogadores selecionados, os organizadores também convidaram alguns jogadores sortudos para assistir ao evento. Muitos outros jogadores vieram voluntariamente a Xangai, por conta própria e com as próprias despesas. O grande salão estava completamente lotado, com muitos espectadores em pé atrás das arquibancadas, carregando bandeiras do time que estavam torcendo. O clima era de muita animação e euforia. Assim que Sword Fleet subiu ao palco, aplausos estrondosos tomaram conta do salão. A Guilda Radiance era a mais antiga do país na comunidade gamer, com um grupo extremamente grande de apoiadores e fãs. Sword Fleet era um jovem, um pouco mais velho que Zhang Yang. Ao caminhar até o centro do palco, ele se portava com nobreza e elegância, e muitas mulheres no salão não conseguiram conter os gritos de excitação. Espada de Luz aproximou-se da caixa marcada com um e tirou uma bola branca vermelha, com a inscrição B2. Ele então a ergueu bem alto e a mostrou a todos antes de passá-la para um dos ajudantes de palco. Do outro lado do salão, havia um enorme letreiro de LED. No slot B2 do contorno de batalha, agora ainda vazio, o ajudante de palco foi para algum lugar e digitou Radiance. A Espada de Luz desceu do palco e o príncipe Greensleeves, capitão da guilda Sunset Amber, caminhou até o palco e sacou um C4 da caixa com o número 2. Isso continuou por um tempo. Dreyshotz era o capitão da equipe 2 da Lone Desert Smoke. Ele foi a sexta pessoa a subir ao palco e sacou um D2. Havia muitas jogadoras no time, mas Snowseeker era a única capitã. Quando ela subiu ao palco, aplausos estrondosos e aplausos encheram o salão. Com duas beldades no palco, muitos homens se sentiram extremamente abençoados, prontos para cair mortos ali mesmo. Alguns até gozaram nas calças.
Muito bem. Vamos dar as boas-vindas ao capitão da outra equipe da Lone Desert Smoke, Zhang Yu. A Lone Desert Smoke foi a única guilda entre os 32 participantes selecionados a enviar duas equipes. A conquista deles é inigualável. Por favor, uma salva de palmas para ele, anunciou Liu Wanfei, batendo palmas também. A Lone Desert Smoke era, de longe, a guilda não oficial número 1 da China. O próprio Zhang Yang estava sentado no trono que se erguia acima de tudo. Sua presença no palco causou um grande alvoroço. No momento em que seu pé direito pisou no palco, a multidão rugiu e aplaudiu mais alto do que nunca. Flores, lenços e até cachecóis foram jogados no palco. O item mais bizarro entre os tributos colocados no palco foi um sutiã preto de renda. E ainda estava quente. Zhang Yang permaneceu impassível, caminhou até a caixa e sacou uma bola com a letra F2. Zhang Yang passou a bola para um dos ajudantes de palco e retornou rapidamente ao seu lugar. O nome Lone Desert Smoke apareceu no tabuleiro, no espaço F2. O sorteio durou apenas meia hora, até que todas as 32 equipes estivessem devidamente classificadas. Não havia nada para realmente se animar, já que a verdadeira batalha começaria amanhã, e continuaria a acontecer todos os dias. Se todas as batalhas continuassem conforme o planejado, 25 e 26 de dezembro seriam os 2 dias com as 8 melhores batalhas. As 4 melhores batalhas aconteceriam no dia 27, e o dia 28 sediaria as semifinais. A rodada final, assim como a cerimônia de encerramento e o sorteio, aconteceriam no dia 29. As 4 equipes do Ittijad Castle foram organizadas dessa forma: Crimson Rage ficará em A, Skig ficará em H. A segunda equipe Lone Desert Smoke, liderada por Undreichotis, ficará em D. Zhang Yang e sua própria equipe ficarão em F. Tecnicamente, se Undreichotis permanecer invicto, ambas as equipes Lone Desert Smoke terão um confronto final. No entanto, Zhang Yang duvidava muito que isso acontecesse. A primeira metade da competição contou com várias equipes de batalha da Liga Profissional de Classe S futuras, como Crimson Rage, Radiance, Imperial Ski e Blue Sea. Essas guildas são todas super fortes, mesmo agora. Seria extremamente difícil para Undreichotis permanecer na competição. Dito isso, a segunda metade da competição também teve alguns oponentes dignos. Guildas como Brilliant Star e Breaking Dawn também foram tão fortes quanto Crimson Rage. Zhang Yang precisará se esforçar para vencer a batalha. Após o término da cerimônia de abertura, o salão foi esvaziado e todos voltaram para suas salas. Zhang Yang não conseguiu encontrar mais nada para fazer, então decidiu entrar no jogo. Ao se conectar, viu que o quadro de avisos do jogo transmitia a competição Soaring Swords ao vivo, com mais de 50 milhões de espectadores assistindo. O anúncio do sistema exibia constantemente mensagens de texto em vermelho no canal de comunicação. 24 horas foi um tempo de espera relativamente curto. A competição começou às 19 horas do dia 21 de dezembro. A batalha do grupo A começou e terminou dentro das expectativas. Após 5 lutas intensas, Crimson Rage saiu vitoriosa em primeiro lugar, com Rolling Rocks em segundo lugar. A batalha do grupo B começou às 20h30, e Radiance conquistou o primeiro lugar, seguida por Stone Riders. A competição de batalha continuou no dia 22 de dezembro, às 19 horas, na noite seguinte. A batalha do grupo C foi vencida por Imperial Ski e Sunset Amber. A batalha do grupo D começou às 20h30, com Lone Desert Smoke lutando contra Oceanus Moon. Ei, idiota, eles conseguem vencer? Ain Shui cutucou Zhang Yang gentilmente. Eles estavam entre os outros espectadores. A exibição do jogo foi transmitida ao vivo no grande quadro de avisos. Havia até comentaristas explicando a situação de ambos os lados. Houve conversas sobre os jogadores mais fortes da equipe, as possíveis estratégias que poderiam usar, a formação de seu plano de batalha e até mesmo quem provavelmente seria morto primeiro. As equipes de batalha estavam prontas, reunidas nas duas extremidades da arena de batalha. Zhang Yang não conseguiu responder imediatamente à pergunta de Ain Shui. Ele ponderou um pouco e finalmente abriu a boca. É difícil. Não sei dizer ao certo. Só Lost Drian é considerado profissional no time. Galileu e Undreichotis ainda podem se esforçar, e o DPS do Fatian ainda está apenas acima da média. Fatian. Se alguém se juntar a ele, ele entra em pânico e esquece de ativar qualquer habilidade de fuga. O que o torna um alvo fácil.
Não sei muito sobre o outro time, então não posso prever nada por enquanto. Só podemos confiar na sorte desta vez. A batalha começou e, infelizmente, a expressão de espanto de Fatian fez dele o primeiro alvo a ser atacado. Mesmo que Lostidrião tenha conseguido ativar emboscada no último minuto e controlado dois dos atacantes adversários, ele só conseguiu contê-los por um breve período antes que uma saraivada de ataques acabasse com a vida de Fatian. O oponente venceu a partida com dois membros sobreviventes. A equipe 2 do Lone Desert Smoke caiu na divisão perdedora. Na outra partida do mesmo grupo, Blue Seiya derrotou facilmente Rebirth Flames e também derrotou o Cyan Muron na categoria de vitórias. Blue Seiya foi o campeão do grupo A. Na partida de divisão perdida, Lostidrian se esforçou ao máximo e conseguiu reunir todas as suas habilidades para mostrar uma performance selvagem como ninguém jamais tinha visto antes, trazendo um raio de esperança para o time. A batalha final foi entre o time 2 do Lone Desert Smoke e o Cyan Muron. Após saborear o doce sabor da vitória, o Cyan Muron repetiu sua estratégia anterior. Eles pressionaram Fatian. Sabendo que haviam perdido da mesma forma antes, Drey Shorts revisou seu plano de batalha. Se me enganarem uma vez, a vergonha é minha. Eles usaram Fatian como isca para destruir a formação de batalha de Cyan Muron. Em meio ao caos, Fatian até conseguiu matar um deles enquanto caía. Após outra disputa acirrada, ambos os lados perderam mais um membro. Em um momento tão crítico, apenas os fortes se destacariam. Lostidrian atuou como Zhang Yang esperava. Ele se movia, rápido e ágil, e, somado às provocações de Lostidrian, forçava o oponente a cometer um erro, custando-lhe o curador. Sem nenhum curandeiro e com apenas dois membros restantes para enfrentar três deles, o Lone Desert Smoke saiu vitorioso. A equipe 2 do Lone Desert Smoke conseguiu sobreviver à partida e se vingar de Cyan Muron, entrando no top 16. Na terceira noite, a batalha do grupo começou. Genesis e T-Glory saíram vitoriosos. 20:30, começou a batalha do grupo F, equipe principal do Lone Desert Smoke contra o Yotifuera. A escalação do time adversário foi a seguinte: Filho da Divindade, nível 62, anão masculino, Cavaleiro Sagrado, 15.230 PV. Dançarina das Nuvens, nível 61, humana feminina, Berserker, 13.980 PV. Frozen Starburst, nível 62, Homem-Fera masculino, Berserker, 14.260 HP. Marionete da Prosperidade, nível 62, Elfo masculino, Mestre das Feras, 13.650 PV. Gently Flare, nível 61, humano masculino, Assassino, 14.520 PV. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.